Existe um silêncio que dói mais do que qualquer palavra dura. O silêncio da dúvida. É aquele espaço vazio entre você e a pessoa que não sai da sua cabeça. Você se pega analisando cada curtida, cada mensagem visualizada e não respondida, cada bom dia, que parece um pouco mais seco que o normal. Você se transforma num detetive, procurando pistas em um jogo que te deixa exausto e inseguro. Agora, esqueça tudo isso. Esqueça as mensagens, as redes sociais, as palavras que podem ser facilmente manipuladas. A verdade, o sinal mais puro e incontrolável que o cérebro de alguém emite quando não para de pensar em você, está em um lugar muito mais primitivo e honesto, nos olhos. Existe uma linguagem silenciosa acontecendo bem na sua frente, uma conversa que revela tudo. E hoje vou te entregar o dicionário. Vou te mostrar exatamente como ler os olhares que falam o que a boca tem medo de confessar. Quando este vídeo terminar, a dúvida angustiante que você sente vai dar lugar a uma clareza poderosa. E você saberá, sem sombra de dúvida, se ocupa os pensamentos dessa pessoa tanto quanto ela ocupa os seus. Vamos direto ao ponto. Por que os olhos são tão poderosos? Pense nos seus olhos como as janelas da sua mente. Não é só uma frase bonita, é ciência. Existe uma conexão direta e ultra rápida entre o que você pensa, o que você sente e os seus olhos. Quando você sente medo, suas pupilas dilatam para captar mais luz e informação do ambiente. Quando você vê algo que te dá nojo, seus olhos se apertam. E quando você pensa em alguém de forma constante e intensa, seus olhos também reagem. A grande sacada é diferenciar o olhar de alguém que está apenas sendo educado ou que está com a cabeça nas nuvens, do olhar de quem está genuinamente imerso em pensamentos sobre você. O primeiro grande sinal é o que eu chamo de o olhar que sorri. Preste muita atenção nisso. Uma pessoa pode estar com o rosto completamente sério, a boca fechada, sem esboçar nenhuma reação. Mas se ela estiver pensando em você com carinho, com afeto, os olhos dela vão ter um brilho diferente. É um brilho de suavidade, de leveza. Os músculos ao redor dos olhos relaxam, criando uma expressão que, mesmo sem um sorriso na boca, transmite calor. É o oposto daquele olhar morto, vazio, de quem está olhando através de você, pensando nos boletos para pagar. O olhar de quem pensa em você te enxerga, te foca. Imagine a seguinte cena. Você está em um ambiente com várias pessoas, talvez no trabalho ou em uma reunião de amigos. Você, por acaso, levanta a cabeça e pega a pessoa te olhando do outro lado da sala. Ela não está com um sorriso estampado no rosto, está apenas te observando. Mas o olhar não é de julgamento, não é frio. É um olhar suave, focado. No instante em que os seus olhos se cruzam, ela desvia rapidamente, talvez um pouco sem graça, e um micro sorriso quase imperceptível surge no canto da boca dela. Bingo! Você não a pegou apenas olhando, você a pegou pensando. Aquele desvio rápido é uma reação instintiva, quase como ser pego no flagra fazendo algo íntimo. E pensar em alguém com intensidade é sim uma forma de intimidade. Agora vamos para um segundo nível, um sinal ainda mais forte e consciente, a quebra da regra dos 3 segundos. Na nossa sociedade, existe uma regra não escrita sobre contato visual. Olhar para alguém por 1 ou 2 segundos é normal, é reconhecimento social. Mais do que 3 ou 4 segundos começa a se tornar estranho, intimidador ou até agressivo. Nós fazemos isso instintivamente para não invadir o espaço do outro. Porém, quando alguém está genuinamente interessado e pensando constantemente em você, essa regra é quebrada. E ela é quebrada não de uma forma agressiva, mas de uma forma convidativa. A pessoa sustenta o seu olhar por 5, 6, 7 segundos. E nesse tempo, uma conversa silenciosa acontece. É um olhar que diz: eu estou te vendo e eu quero que você me veja também. Esse olhar prolongado é uma das formas mais primitivas e poderosas de demonstrar interesse.
porque ele exige vulnerabilidade. Manter o olhar fixo em alguém é se expor. A pesquisadora Brené Brown, que passou décadas estudando a vulnerabilidade, diz que a vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter a coragem de se expor mesmo sem poder controlar o resultado. E é exatamente isso que acontece nesse olhar. A pessoa está se mostrando para você, correndo o risco da rejeição, e isso é um sinal poderoso de que você ocupa a mente dela. Dentro desse olhar prolongado, existe um padrão ainda mais revelador, que os especialistas em linguagem corporal chamam de o triângulo do interesse. É algo sutil, que acontece em segundos, mas que tem um significado gigantesco. Enquanto a pessoa sustenta aquele olhar mais demorado em você, observe o movimento dos olhos dela. Se o olhar dela se mover dos seus olhos para a sua boca e depois voltar para os seus olhos, formando um triângulo, isso é um dos sinais mais claros de atração que existem. O que está acontecendo no cérebro dela naquele momento? Ela está alternando entre a conexão intelectual e emocional, que acontece através dos olhos, e o desejo físico, a vontade de proximidade, que é representada pela boca. É uma dança entre o eu gosto de conversar com você e o eu tenho vontade de te beijar. É o cérebro dela processando os diferentes tipos de atração que sente por você. É tão instintivo e rápido que a maioria das pessoas nem percebe que faz isso. Mas agora você sabe. Se esse tipo de análise psicológica te ajuda a entender melhor as relações, faça o seguinte: se inscreve agora no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos aprofundar ainda mais. Você já passou por aquela situação quase mágica em que você sente que deve olhar para uma determinada direção e, quando olha, encontra exatamente a pessoa que estava na sua mente olhando para você? E então vocês dois desviam o olhar, um pouco sem graça, mas alguns segundos depois, algo te puxa de volta, você olha de novo e lá está ela, olhando para você de novo, no mesmo exato instante. Isso não é coincidência, não é telepatia de filme. Eu chamo isso de olhar bumerangue. Isso acontece porque quando duas pessoas estão na mesma sintonia, pensando uma na outra, o cérebro delas busca por confirmação. Você pensa nela e seu instinto te faz procurá-la no ambiente. Ela pensa em você e o instinto dela faz o mesmo. O resultado é esse encontro de olhares que parece combinado. É a prova de que a sua presença está tão forte na mente dela quanto a dela está na sua. É uma dança não verbal, um jogo silencioso que os dois estão jogando, buscando a mesma resposta. Será que ela também sente? Cada vez que o bumerangue volta e os olhares se encontram, é uma confirmação mútua de que o interesse está ali pulsando. Quero saber de você. Já viveu essa experiência do olhar bumerangue? Foi exatamente assim. Me conta sua história aqui nos comentários, quero muito saber. E essa sincronicidade não acontece apenas quando vocês estão a sós. Um dos testes mais eficazes para saber se você é a pessoa que domina os pensamentos de alguém é observar o comportamento dela em um grupo. Imaginem que vocês estão com vários amigos, conversando, rindo. Alguém conta uma piada muito boa e todos caem na gargalhada. Nesse exato momento, para quem essa pessoa olha primeiro? O nosso cérebro tem um impulso instintivo. Quando vivemos uma emoção forte, como a alegria de uma boa risada, nós imediatamente procuramos com os olhos a pessoa mais importante para nós naquele ambiente. Queremos compartilhar aquela emoção com ela, ver a reação dela. Como diz Brené Brown, a conexão é a energia que existe entre as pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Tundu. Ao te procurar com o olhar nesse momento, a pessoa está inconscientemente buscando essa energia, essa conexão com você. É como se o cérebro dela dissesse: isso foi ótimo, preciso ver se a pessoa que eu mais valorizo aqui também achou ótimo. Se, no pico da emoção, o primeiro rosto que ela procura é o seu, isso é um sinal potentíssimo.
Significa que você é o ponto de referência emocional dela. A sua opinião, a sua reação, a sua presença são as mais importantes para ela naquele contexto. Ela não está apenas no mesmo ambiente que você. Ela está vivendo aquele ambiente através de você. Claro, os olhos não trabalham sozinhos. Eles são os protagonistas, mas a linguagem corporal e as microexpressões faciais são os coadjuvantes que confirmam a história. Quando a pessoa te vê, as sobrancelhas dela sobem por uma fração de segundo. Esse é um sinal universal de reconhecimento e alegria em ver alguém. O sorriso que acompanha o olhar chega até os olhos, formando pequenas rugas nos cantos. Isso é um sorriso genuíno, o chamado sorriso de Duchenne, que é extremamente difícil de falsificar. O corpo dela está virado na sua direção, mesmo que ela esteja conversando com outra pessoa. Os pés dela, que são a parte mais honesta do corpo, apontam para você. Esses são sinais que reforçam tudo o que os olhos estão dizendo. É como se os olhos sussurrassem, "Eu penso em você", e o corpo gritasse, "Sim, é verdade". Pense em uma analogia simples. Imagine que você está tentando sintonizar uma estação de rádio. No início, você só ouve ruído, estática. Essa estática é a incerteza, a dúvida sobre o que o outro sente. Cada sinal que você aprende a identificar, o olhar que sorri, o contato visual prolongado, o triângulo do interesse, o olhar bumerangue, é como girar o botão do rádio lentamente. A cada sinal, o ruído diminui e a música começa a ficar mais clara. Você começa a entender a melodia. A pessoa sustenta o olhar por mais de 3 segundos. A música fica um pouco mais nítida. Ela faz o triângulo do interesse. O volume aumenta. Em um grupo, ela te procura com o olhar depois de uma piada. A sintonia está quase perfeita. Quando você junta todos esses sinais, a estática desaparece por completo e você ouve a música de forma cristalina. A mensagem, que antes era confusa, agora é óbvia. Entender essa linguagem não é sobre se tornar um detetive paranoico, analisando cada piscada de olho. É sobre se libertar da ansiedade da dúvida. É sobre trocar a insegurança pela confiança. É saber reconhecer um convite silencioso quando ele é feito. Muitas vezes, as maiores oportunidades de conexão em nossas vidas são perdidas porque não soubemos ler os sinais. Uma pessoa estava ali com os olhos gritando o que a boca não tinha coragem de dizer, e nós, cegos pela nossa própria incerteza, não vimos. Agora, você tem o mapa. Você tem as ferramentas para decodificar essa linguagem poderosa e universal. A próxima vez que você estiver diante daquela pessoa especial e um olhar diferente cruzar o seu caminho, você não vai mais se perguntar: o que será que isso significa? Você vai saber. E com esse conhecimento, o poder de dar o próximo passo, seja ele qual for, estará inteiramente nas suas mãos. No complexo jogo da atração humana, as palavras podem ser cuidadosamente escolhidas para enganar, os gestos podem ser ensaiados para disfarçar, mas os olhares, eles são a janela da alma, e essa janela sempre mostra a verdade.